A gente sempre fica em dúvida, né? Aliás, sempre surgem aquelas discussões. Jogo 11 horas da manhã, jogo na altitude, jogo onde é muito mais seco. Hoje a gente fala com cara que pode responder. Graças a Deus, Senhor, eu vou ter vários argumentos nos meus grupos. Eu me formei com a esposa do cinegrafista, nós somos nutricionistas também. Pô, que bom. É, Ótimo. mas eu falo no vazio normalmente, entendeu? Eu quero falar do torcedor. Vamos fazer a mesma coisa, vamos falar no vazio também. Da mesma coisa, então tá. Podemos começar falando do Paquetá e da viagem de volta? Com certeza. Para quem não conhece, Dr. Tanuri, médico responsável pelo departamento médico do Flamengo, né, que inclusive supervisionou a volta de Paquetá e Cuéllar e Dedé do Cruzeiro. Estava no mesmo voo. Quando o clube faz esse esforço de trazer um atleta para jogar menos de 24 horas depois em outro país, existe alguma garantia por parte da equipe médica que ele chega em condição de jogo antes do retorno? Claro que não existe nenhuma garantia, né? Até porque tem a individualidade biológica do atleta, que a gente diz, cada um recupera de uma maneira diferente. Então a gente fez todo o esforço possível para tentar recuperá-los como realmente aconteceu, mas isso não é uma garantia, até porque quando eles chegaram aqui no centro de treinamento, foram reavaliados, nós fizemos todas as avaliações bioquímicas com eles e isso ia dizer pra gente se essa estratégia funcionou ou não. Com certeza mostrou pra gente que funcionou, senão a gente não teria permitido que eles tivessem entrado em campo, que eles tivessem jogado, mas foi feito o esforço e não era uma certeza de que eles chegariam aqui bem. Eu vou mostrar a foto agora, que a gente viu, o próprio Paquetá postou e ele tem uma roupa assim meio que parece inflada, né? Não sei o que é aquilo ali em volta. O que é isso aqui? Primeiro, ele vem coberto. Tá. Porque provavelmente nós vamos devia estar frio. Não, então, isso aqui não faz parte da roupa. Com Toma, distraído. Não. Tava frio no avião, razões do cobertor, temperatura. Beleza. Isso aqui em volta. Isso aí são botas compressivas, né? Então, o que elas fazem, né? Aumentam o retorno venoso, aumentam ali a mobilização dos resíduos metabólicos que a gente chama, né? De toxinas que são geradas através da atividade física pelo músculo e isso é uma das estratégias da gente conseguir recuperá-lo mais rápido. Uma vez que se o atleta tivesse parado, você diminui o retorno venoso, por isso quando você viaja de avião, às vezes você fica com o pé inchado, que é exatamente isso, chega sangue e não volta. Mas existe algum risco também que precisa de um pouco mais de atenção nesse tipo de transporte para um jogo com intervalo tão curto da última partida? Por você estar na altitude, outra pressão atmosférica, tudo isso envolve, né? Você também, apesar de nós termos atuado nisso também, temos orientado ali a dieta e a alimentação dentro do hotel, não é a mesma que a gente faz aqui no CT. Tem todos esses fatores, às vezes, por exemplo, o atleta não se sente bem na altitude, ali num voo mais longo, você tem um fuso horário, então tem vários fatores ali que podem comprometer de uma maneira negativa, mas que graças a Deus não aconteceu. Quem é que participa e quem é que toma a decisão de colocar um atleta em um jogo? Bem, essa é uma decisão compartilhada. Quem participa é o CEP, Centro de Ciência e Performance, ou seja, o departamento médico, a equipe de fisiologia, de preparação física, sempre junto com o treinador. A última palavra é sempre do treinador. A nossa função aqui é fornecer o máximo de informação para ele, para que auxilie ele na tomada de decisão. Vocês fornecem todas as informações necessárias para a tomada da decisão do treinador. Com certeza. Não existe o treinador assumir o risco. Não existe o treinador assumir o risco, desde que o jogador tenha condições mínimas. O jogador ele tem condição de jogar, eu não sei se ele suporta 90 minutos, vai assumir o risco de escalar ele mesmo assim e de repente ter que queimar uma substituição por 45 minutos, aí ele vai assumir, ou ele pode dizer, não, já que você está me dizendo que talvez ele não tenha condição de jogar 90 minutos, eu prefiro entrar com outro porque eu não quero queimar uma substituição nesse caso, que eu posso precisar para outra situação, enfim. Calendário, isso te incomoda? Com certeza, né? Assim, incomoda. Se você pegar os estudos aí, a bibliografia, né, a literatura, a gente sabe que, por exemplo, você jogar uma vez por semana ou 2 vezes por semana, você aumenta a incidência de lesão de 5 a 6 vezes. Só o fato de você estar jogando 2 vezes por semana. E não só aumenta o risco de lesão, como você diminui ali o teu tempo de recuperação, como você diminui o teu tempo de treinamento e acaba que você piora a tua performance. Então seria humanamente impossível exigir que aqui
os nossos jogadores, os nossos jogos tivessem a mesma intensidade de um jogo europeu, por exemplo. Porque se eu jogo no domingo, o meu treino de segunda-feira vai ser um treino regenerativo. Na terça-feira eu já não consigo dar uma carga alta porque eu jogo na quarta. E aí na quinta é a mesma coisa. E você também muda até fisiologicamente o que a gente acredita ser o ideal, é o que eu pelo menos acredito, o Dr. Tanuri, e é o que é praticado em muitos clubes da Europa, por exemplo, principalmente na Alemanha e na Inglaterra, que é meu benchmark, onde eu me espelho, de você fazer a tua folga 48 horas após, porque a gente sabe que a dor muscular tardia, o maior cansaço, a maior fadiga, ela vem 48 horas após e não 24. Então, por exemplo, se eu jogando no domingo, o ideal seria que eu treinasse na segunda e folgasse na terça. Só que se eu jogo de novo na quarta, como é que eu vou fazer isso? Então, você num calendário europeu consegue fazer isso. Então, eu consigo recuperar melhor esse atleta e, consequentemente, consigo dar mais carga de treinamento nele na sessão. O horário, 11 horas da manhã de partida. Quando é uma coisa, as pessoas até falaram, mas no futebol inglês, mas não sei o quê, é mais frequente. Eu não sei, mas eu acredito que tem um trabalho mais voltado para isso, porque você já está preparado para esse compromisso frequente. Sim. Quando é esporádico, jogo 11 horas da manhã, o que muda na rotina do atleta? O jogo, a performance é a mesma, olhando para o atleta que vai ter que mudar a rotina de alimentação, o sono talvez vai ser prejudicado. Pode-se cobrar do atleta a mesma performance às 11 da manhã e às 9h45, ou 4h30, ou 7 da noite? Primeiro, o ideal é que você tivesse um horário fixo, como você falou. Quando as variáveis são fixas, fica muito mais reprodutivo, né? Tudo bem, mas o atleta pode treinar, não treina às 10 da manhã, o atleta tem que chegar entre 1h30 e 1h45 no estádio antes do jogo. Então, se o jogo é 11 da manhã, ele tem que chegar 9h15, 9h30. Se ele chegar 9h15, 9h30, ele tem que sair 8 horas da manhã aqui do CT. Para ele sair 8 horas da manhã, ele tem que acordar 7 horas para tomar café aí. Então, assim, muda toda a logística. Então, não é simplesmente o jogo 11 horas da manhã. Outra coisa, quando você falou na Premier League, que eu acho ótimo, uso até como benchmark, eu acho assim, um dos melhores campeonatos do mundo, se não o melhor hoje, 11 horas da manhã, poucas vezes estava 40 graus. Então tem isso também. Então não adianta a gente comparar coisas incomparáveis. Mas nada disso é justificativo, desculpa para o Claro, para um resultado ruim, lógico. Porque o outro time também vai ter essas mesmas dificuldades que a gente jogando nesse horário. Então, mas a gente, lógico, a gente não vai usar isso para justificar uma derrota, ou até porque, exatamente, os dois times jogaram nas mesmas condições. Mas não ficam todos os atletas prejudicados? Porque, Com assim, certeza. ele não faz nenhuma grande refeição antes dessa partida. Com certeza. E a gente sabe que isso tem muito a ver com o seu rendimento. E ao mesmo tempo, ele janta e depois eu tenho que tomar café, ele não faz uma grande refeição e até isso vai repercutir em que sentido? No estoque de glicogênio dele, ou seja, ele vai estar com menos combustível e isso já é um dos fatores da piora da performance. Fora a questão da adaptação do horário, um sono pior, menos horas de sono, temperatura mais elevada, então são vários fatores. Não é que o jogo 11 horas ali seja ruim, é que dentro da nossa realidade talvez não seja o ideal. O que o torcedor quer saber, Jesus, o Juan volta a jogar? Bem, isso é uma decisão mais dele do que minha, né? Com certeza ele vai se recuperar, ele vai estar apto a isso. Se ele vai querer voltar a jogar ou não, eu acho que só ele mesmo pode te responder. O que eu posso responder é que, com certeza absoluta, esse ano ele não tem condições de voltar a jogar. Mas a gente espera que ano que vem ele já esteja apto e aí vai ser uma coisa que vai depender dele essa decisão. Então não sei se ele volta a jogar ou não, mas ele vai voltar e está apto a praticar atividades físicas com certeza. Outro fator também que sempre surge nas discussões, altitude. Para adaptação, qual é a melhor estratégia quando você vai jogar na altitude? A melhor estratégia é que você morasse, treinasse. Melhor estratégia é mudar. Ou talvez que a gente banisse jogos acima de 2.500 metros acima do mar, né? Porque às vezes a gente vê aquele cilindro de oxigênio à beira do campo e o cara morto ali. Isso é uma covardia você expor um jogador a isso, não é? Não digo uma covardia, mas talvez uma insensatez, né? Porque a gente cobra a performance do atleta e às vezes expõe ele, como você falou, a temperaturas altíssimas, a umidade relativa do ar altíssima, a gramado ruim. Então a gente cobra algo do atleta que muitas vezes o ambiente ali ofertado para ele não é o adequado para que ele possa apresentar essa performance. Privação de sono
é muito grave para um atleta? Com certeza a gente sabe que durante o sono hoje é conhecido, então assim, o sono onde você produz vários hormônios, testosterona, GH, que são hormônios que melhoram a tua recuperação, são hormônios anabólicos, então interfere na tua recuperação muscular, física, mental. Então a gente sabe que é importantíssimo o sono. Voltando àquela questão ali do sono dos atletas que vieram da viagem, o sono diurno não tem esse efeito como sono noturno. Então, se você perdi a noite, ele chegou aqui 7 da manhã e dormiu até as 4 da tarde, não equivale. Óbvio, não equivale. O sono também é onde você regula o cortisol, que é um hormônio catabólico, enfim, que a gente libera durante o treinamento. Então, o sono é onde você restaura e reequilibra vários hormônios seus. Então, é importantíssimo, por mais que alguns jogadores ainda não tenham o conhecimento disso, o entendimento, mas a gente sabe que hoje tem muita interferência. Deixa eu te perguntar uma coisa. Houve um boato que o Guerreiro tinha fingido, ou forçado, ou relatado. Você falou que ia entrar em polêmica? Polêmica! Vamos falar Joãozinho. O Joãozinho fingiu. Tá. Para não fazer o último jogo e conseguir se transferir, né? E conseguir jogar pelo Internacional. Quando o jogador fala para o treinador ou para você, como médico, estou sentindo dor. Com os exames, você consegue desdizer aquele relato? Ou não? A palavra do jogador prevalece, mesmo que os exames não acusem nada? Bem, o que eu posso te dizer é que a dor é um parâmetro relativo, né? Então, existem parâmetros objetivos e parâmetros relativos, né? Então, você no dia a dia, você deve conhecer inúmeras pessoas que tiveram lesões semelhantes e algumas sentiram muito dor com essa lesão e outras nem sentiram dor ou quase nada. Então, a gente tenta acreditar sempre ali no atleta. Óbvio que hoje a gente tem vários mecanismos ali de avaliar a lesão, mas infelizmente ainda existem poucos mecanismos de quantificar. Máquina da verdade, Máquina! Então acho que não é nem esse o mérito. Então a gente tenta acreditar com certeza. É um parâmetro subjetivo e eu entendo o treinador, todos eles. Então se um jogador porventura diga que está com dor e que a gente tem alguns exames que não justifiquem isso, não tem como até a gente dizer que ele não está sentindo dor, porque realmente ele pode estar sentindo dor. Uma lesão pequena num atleta pode gerar uma dor grande e uma lesão grande em outro atleta pode quase não gerar dor, e a única coisa que a gente sabe que é fato é que o atleta com dor não deve jogar. Tem os atletas de ponta, de elite, né? Como a gente chama lá fora, tem comumente as suas equipes particulares. Isso não deveria ser mais comum por aqui, inclusive? Porque quando eu vejo um atleta, às vezes o cara foi entregue em condições perfeitas à seleção brasileira. E ali o cara começa a falhar. E aí você vê que o tempo de recuperação dele... Eu não estou analisando o trabalho de ninguém, nem culpando, nada disso. Mas estou dizendo que é diferente a recuperação. Ele responde de forma diferente. Se ele tivesse mais intimidade com a equipe... Com certeza, porque eu acho que no Brasil, infelizmente, eu passo um pouco por isso, né? Assim, eu tenho essa visão que você está falando. Acho que um dos grandes problemas aqui no Brasil é o compartilhamento de informação. Então, assim, os clubes trocam um pouco entre si. Os profissionais dos clubes quase não trocam informação entre si. Se veem meio como inimigos, assim, né? Com certeza, informação é poder. Então, assim, eu acho que é um erro muito grande aqui no Brasil. Eu acho que a gente troca muito pouco informação e conhecimento. E, como você falou lá fora, muito mais. E, por mais que a gente trabalhe com esporte coletivo, o treinamento teria que ser o mais individualizado possível. Porque cada um tem uma demanda diferente. Se você parar para pensar... Eu, por si só, dividindo por posições, eu já tenho demandas diferentes. O meu zagueiro, por exemplo, ele tem que saltar muito mais do que meu lateral. Meu lateral, ele tem, por exemplo, muito mais resistência do que potência, que talvez o meu zagueiro e o meu atacante tenham que ter mais. São valências diferentes. Só isso já seriam treinamentos diferentes. E depois, cada um tem uma resposta individual a um tipo de treinamento. Por isso que às vezes você vai ver, sem ter o conhecimento que eu vou te dizer agora, às vezes você troca a comissão técnica
troca o preparador físico, aí jogadores que não vinham bem dão uma melhora muito grande, outros que vinham bem pioram. Por quê? Esse tipo de treinamento favorece esse tipo de jogador e não favorece esse. Então uns vão melhorar a performance, outros piorar, porque a resposta metabólica individual de cada um é diferente. Então quando você tem isso, quando você consegue individualizar ao máximo o treinamento, mesmo sendo esporte coletivo, e cada um conseguir ter um treino específico para chegar ao teu ápice, coletivamente você vai elevar o nível do teu time, com certeza. Muito obrigada, viu, pelo papo, foi muito legal, obrigada por esclarecer aí todos esses pontos. E a gente se encontra toda semana aqui no youtube.com/segue o baile. Até a próxima, tchau, tchau.